Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de aconselhamento filosófico da individuologia, que é uma filosofia da individualidade aplicada à consciência e à felicidade. Sugiro sempre no começo dos vídeos para subscrever no canal, para verem o resto dos vídeos, para acompanharem o meu trabalho. E o tema que eu escolhi para hoje é a admissão da ignorância ao princípio da sabedoria. Uma frase muito conhecida, muito partilhada, associada à figura de Sócrates, por exemplo, identificada nos diálogos de Platão, por exemplo, e eu escolhi falar acerca disto até numa obra que eu publiquei de Filosofia da Ignorância, um ensaio sobre a consciência, a ignorância e a felicidade. Um ensaio sobre a ignorância, a consciência e a felicidade, porque eu acho que é um tema muito importante. Então, toda uma obra eu falo acerca da ignorância e de como nós nos relacionamos com ela, como nós nos devemos relacionar com ela e como a nossa relação com a ignorância, com a nossa ignorância, é importante para a relação que nós temos e devemos ter com o conhecimento. Portanto, antes de pensarmos numa relação que nós temos e devemos ter com o conhecimento, primeiro é importante pensarmos na relação que temos e devemos ter com a nossa ignorância. Porque tudo começa aí. Porque eu só vou procurar naturalmente mais conhecimento quando eu admito que não sei, quando eu admito que não sei o suficiente e devo procurar mais. Eu desde jovem, eu vou em diálogo com as pessoas, que eu sempre fui pesquisador, sempre gostei de ler, sempre tive interesse, curiosidade por vários tipos de assuntos, todo tipo de assuntos, espiritualidade, ufologia, tudo. Filosofia, ciência. Eu falei na espiritualidade e ufologia, por exemplo, são daqueles que possa... Epá, que muita gente não passa a vida toda sem lidar com eles, sem procurar. E eu sempre fui curioso, sempre tive vontade de aprender coisas novas, diferentes, pesquisar. Sempre que eu via um assunto diferente, eu ia procurar. E nesse movimento, em que eu também descobri pessoas semelhantes a mim, pessoas muito diferentes, isso faz parte, às vezes em conversa, notava-se que havia pessoas que tenham, e até nas redes sociais e no dia a dia, porque essa que é a grande fonte de inspiração do filósofo, que há pessoas que levantam bandeiras sobre algum assunto, têm muita convicção sobre um assunto, ou na descrença dele, ou na crença dele, ou levantam juízes lógicos, trazem a lógica para cima da mesa, dizendo que isto não tem sentido, esta teoria não tem sentido nenhum, é um absurdo, não tem lógica nenhuma, ou esta teoria, ou esta ideia, esta ideologia tem muito sentido, tem uma lógica profunda, é um absurdo, e impõem as suas ideias e não estão abertos para ouvir outras ideias e todo esse tipo de coisas. E acerca desta... Depois o que é que eu reparava? Que às vezes há pessoas que têm muita convicção acerca de uma coisa, uma convicção profunda, ou que tem lógica, ou que não tem lógica, é um absurdo ou não é absurdo, tem sentido, não tem sentido, e vai saber, às vezes uma pessoa pergunta o que é que sabes acerca do assunto, o que é que pesquisaste, onde é que buscas o conhecimento, onde é que é. Estão a perceber? Às vezes a pessoa não sabe nada. Nada, quase nada. E eu ia ficando a pensar, às vezes, mesmo que isto não tivesse acontecido num diálogo, às vezes interpretando que eu estou sempre a pensar acerca do comportamento humano e eu vejo todas as coisas que acontecem à minha volta como uma fonte de inspiração e todos aqueles pormenores de histórias que as pessoas me contam, todo esse tipo de coisas, eu recebo como uma forma de... Bom, vou fazer um trabalho filosófico sobre isto, vou refletir filosoficamente sobre isto. Procurar resolver problemas, ou seja, o que for. Ou desconstruir a consciência humana, o que é que leva a fazer isto e aquilo. E eu assim, então que é que leva uma pessoa a considerar que não tem lógica, que não tem muita lógica uma coisa, sem no fundo saber nada sobre ela? Nem procurar saber. Porque há pessoas que passam a vida, por exemplo, a impor as suas ideias e às vezes vai saber e elas nem sequer sabem bem o que é que consiste essas ideias e não pensaram muito acerca delas. Aquela coisa do logofonocentrismo. Uma oralidade constante, falar muito acerca do assunto e acho que promover o diálogo, o debate, o diálogo racional, o debate dialético, ou seja, o que for, tem a sua riqueza, se as pessoas souberem respeitar-se umas às outras, se as pessoas estiverem abertas e disponíveis para se colocar em causa, para se questionarem. Portanto, tanta convicção acerca de uma coisa, no fundo, não sabem nada acerca dela. Seja a favor, seja contra, seja o que for. E para isso, e não só, eu criei uma perspectiva da macrológica, porque a micrológica eu identifico, porque eu faço a distinção, eu tenho um vídeo a falar acerca disto, micrológica e macrológica, faço a distinção entre micrológica, que trata os argumentos, a relação entre premissas, conclusão, a questão da validade e todo esse tipo de coisas, vai muito específico um argumento, ou um raciocínio, seja o que for, e a macrológica, que uma sua perspectiva, de uma maneira ou de outra, quase utópico, a lógica que possa ter uma teoria, uma ideia, uma ideologia. Algo mais abrangente, portanto, a perspectiva da macrológica. Isto tudo para promover uma adequada relação com a nossa ignorância. Quando é que nós sabemos, por exemplo, tudo acerca de uma coisa para considerar em absoluto e com tanta convicção que algo tem lógica, não tem lógica, tem sentido ou não tem sentido, é um absurdo ou não é absurdo? Estão a compreender? Quando é que nós sabemos verdadeiramente?
Quando é que nós conhecemos a totalidade para, com tanta convicção, afirmarmos taxativamente isto não tem lógica nenhuma ou isto tem muita lógica? Quando é que nós sabemos? Como é que nós nos relacionamos com a nossa ignorância? Será que conhecemos assim tanto o objeto diante do qual uma pessoa considera que não tem lógica, não tem sentido, que é um absurdo ou não é um absurdo? Esse objeto pode ser uma teoria, uma ideia, uma ideologia, uma crença, seja o que for. Quando é que nós sabemos verdadeiramente tudo? Então, dentro desse enquadramento, e eu também falo nisto, nesta obra, a Filosofia da Ignorância, falo também na Filosofia aplicada à Consciência e Felicidade, falo na obra Individuologia, falo na obra Ensaio sobre o Individualismo, nas três princípios fundamentais da lógica, de uma teoria da logicidade que eu criei, que é diversidade elementar, congruência correlativa e sustentação pela totalidade. Eu criei estes três princípios fundamentais para uma teoria da logicidade, para uma objetividade lógica, uma subjetividade lógica, uma possibilidade lógica, uma realidade lógica, seja o que for. Eu sugiro que para irem em fundo nesta teoria da logicidade, que estudem as minhas obras, principalmente a obra Filosofia aplicada à Consciência e Felicidade. Mas eu quero ser simples. Quando é que nós sabemos a totalidade de um assunto, possa isso ser utópico ou não, para considerar que ele tem lógica ou não tem lógica, em absoluto, com tanta convicção, para impormos a nossa ideia às outras pessoas e não estamos abertos para colocar em causa, para questionar a nossa perspectiva, a nossa crença relativamente ao assunto? Quando é que nós sabemos a totalidade? Porque é muito fácil, imediato, uma pessoa estar cheia de convicções, levantar bandeiras e depois vai saber e não sabe nada acerca do assunto. Parece que, e esta é a reflexão que eu quero fazer, sem ser julgador nem moralista, que as pessoas dedicam mais tempo a levantar bandeiras e a atacar outras pessoas com as suas ideias e atacar as ideias de outras pessoas, do que em dedicar tempo, com curiosidade, liberdade e independência intelectuais, para refletir sobre os assuntos, para questionar, para investigar, para procurar conhecimento. Estão a compreender? Porque é mais fácil, imediato, a verborreia. Simplesmente atacar outras pessoas, falar mal, falar bem, seja o que for. Agora, o estudo, a investigação, a admissão da ignorância e depois a consequente busca de conhecimento, isso demora mais tempo. E como nós temos um imediatismo intelectual, temos uma preguiça muitas vezes intelectual aguda e crónica, o que é mais fácil? Andamos sempre a impor ideias, a levantar bandeiras, a atacar outras pessoas, quando às vezes é melhor uma pessoa reduzir essa energia yang, agora numa linguagem de filosofia oriental, e calmarmos, incorporarmos mais, entre aspas, uma energia yin e procurar estar receptivo, ouvir as pessoas, ouvir as diferentes perspectivas, estudar, investigar, dedicar mais tempo para o estudo, para a investigação. Com o quê? Com a tão importante humildade, em que uma pessoa, a admissão da ignorância, o princípio da sabedoria, em que nós temos de estar sempre, isto é tão importante para o dia-a-dia das pessoas, as pessoas aprenderem a admitir que não sabem o suficiente sobre determinados assuntos e procurar depois disso, deste princípio de movimento intelectual, depois de uma pessoa admitir a ignorância, uma pessoa procurar conhecimento. Uma pessoa, ao ter esta humildade em que uma pessoa admite que não sabe o suficiente, ou que pode não saber, uma pessoa cria, como se abrir-se as portas da consciência para novas informações entrarem. Até para uma pessoa colocar em causa o próprio sistema de crença. Porque se nós admitimos que não sabemos tudo, podemos estar errados. Nós somos muito mais abertos para o diálogo, para o debate racional, para o debate dialético, para o diálogo racional, seja o que for, para aprender coisas novas, para aprender com outras pessoas, porque as outras pessoas têm para dizer, para falar, lendo livros, estão a perceber. Até para aquela questão da filosofia budista que eu falo tanto, a causa do sofrimento da ignorância, a causa da infelicidade da ignorância, que pode ser pensado no enquadramento da filosofia da individualidade, em que a pessoa tem uma ignorância dentro de si, ou está a ignorar alguma coisa em si, na sua vida, no seu ser, na existência, seja o que for, que não possa ser ignorado na perspectiva da felicidade, mas também numa filosofia social e política e pedagógica em que se está a ignorar, por exemplo, alguma coisa nos sistemas de ensino que não pode continuar a ser ignorado se quisermos criar uma sociedade felicitária. Portanto, como é que nós nos relacionamos com a nossa ignorância? E com a ignorância dos outros? Estão a compreender? Temos de ter abertura consciencial e vontade de aprender coisas novas e mais importante até em termos primários, antes de pensarmos na relação que temos e devemos ter com o conhecimento, com a consciência, pensarmos na relação que temos e devemos ter com a nossa ignorância. Porque, tal como eu falei no início, a admissão da ignorância é o princípio da sabedoria. Portanto, temos de estar sempre a admitir a nossa ignorância relativamente aos assuntos. E se nós tivermos esta calma, esta tranquilidade, esta prudência intelectual, aristotélica, prudência, e admitimos a nossa ignorância constantemente, nós estaremos muito mais abertos. Assim, uma pessoa não parte para um diálogo racional, para um debate dialético, ou para
o contacto com novas ideias, novas teorias, novas ideologias, de uma posição arrogante, com uma arrogância intelectual inconsciente, às vezes, porque pode haver apegos e bloqueios intelectuais. Uma pessoa parte já uma perspectiva de receptividade e de abertura consciencial e poderá receber novos conhecimentos, novas informações, colocar em causa o próprio sistema de crenças e até, eventualmente, naquela perspectiva que eu já falei, que eu fiz um vídeo a falar acerca disso, o círculo vicioso da infelicidade, em que uma pessoa está infeliz por causa da sua ignorância e por causa dos seus apegos e bloqueios intelectuais, não procura novas ideias, novas formas de pensar e formas de agir, então fica ali preso a um círculo vicioso da ignorância, porque uma pessoa não admite a sua ignorância e que essa possa ser a causa da sua infelicidade, a pessoa fica ali presa com os bloqueios e apegos intelectuais, apegada a um sistema de crenças que não se abre para novas ideias. Estão a compreender? Portanto, a ignorância, esta questão da nossa relação com a ignorância, ela é tão importante para a relação que nós temos e devemos ter com a ciência, para a relação que nós temos e devemos ter com a nossa filosofia de vida, com a nossa felicidade. Estão a compreender? Portanto, fica aqui uma pequena reflexão filosófica. Se quiserem aprofundar estas questões da lógica, por exemplo, eu falo isso noutros vídeos, basta pôr Filipe Calhau no YouTube e lógica à frente e aparece logo os vídeos em que eu falei acerca de lógica. Os livros que eu publiquei, Filosofia da Ignorância, Individuologia, Filosofia aplicada à consciência e felicidade é o mais importante para estudar estas questões de hermenêutica da lógica. Dou cursos totalmente online. Para quem estiver interessado, deixo tudo isso na descrição do vídeo, os livros publicados, os cursos online, totalmente online que eu dou, deixo tudo isso na descrição do vídeo. Sugiro sempre que subscrevam o canal, que comentem, que partilhem, porque é importante para dar sustentabilidade e crescimento ao canal. Se quiserem contribuir para a sustentabilidade e crescimento do canal de forma mais profunda, eu, em vez de ter o patreon.com, podem fazer doações. Eu deixo o meu número da MBWay e o meu IBAN para quem quiser fazer doações, até na perspectiva da meu ativismo para uma pedagogia da felicidade. Portanto, vejam a descrição do vídeo, sigam-me nas outras redes sociais, está tudo na descrição do vídeo. Portanto, sejam felizes e cumprimentos filosóficos.